meus amigos do canal História em Minutos. Hoje eu apresento a vocês a história do morador ilustre dessa residência aqui. Se você não sabe de quem foi essa casa, acompanhe comigo essa história. No dia 21 de abril de 1985, feriado de Tiradentes, o estado de Minas Gerais perdia outro dos seus ilustres cidadãos, Tancredo de Almeida Neves. Tancredo Neves foi um importante político brasileiro. Advogado, ele atuou como deputado e chegou a ser nomeado primeiro-ministro. Durante a ditadura militar, atuou na oposição política e conseguiu ser eleito senador e governador de Minas Gerais. Foi um dos grandes nomes da política, que apoiou a redemocratização do Brasil. Participou do movimento das diretas já, e em 1985 foi eleito presidente do Brasil, mas problemas de saúde levaram-no à morte e fizeram com que o seu vice José Sarney fosse empossado. Tancredo de Almeida Neves nasceu na cidade de São João del Rei no dia 4 de março de 1910. Ele foi o quinto filho de Francisco de Paula Neves e Antonina de Almeida Neves, a dona Sinhá. Seu pai, que era conhecido pelo apelido de Seu Chiquito, era um pequeno comerciante que conseguiu dar uma condição de vida decente para sua família. Ao todo, ele teve 11 irmãos. Seu sobrenome Neves vem de seu trisavô, natural do arquipélago dos Açores, o comendador José Antônio das Neves, que se estabeleceu em São João del Rei antes da independência do Brasil. Aos 16 anos de idade, estimulado por sua mãe, entrou para a Ordem Terceira de São Francisco de Assis e participou das procissões católicas em sua cidade natal ao longo de toda a sua vida. Tancredo ingressou na escola em 1917, matriculando-se no Grupo Escolar João dos Santos, um colégio tradicional de sua cidade. A partir de 1921, ingressou no Colégio Santo Antônio e lá permaneceu até o ano de 1927. Nesse período, já tinha muito gosto pela política e pelo futebol. Em 1928, prestou serviço militar no tiro de guerra e, posteriormente, ingressou na Escola de Engenharia de Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, mas acabou desistindo após 2 meses. Depois, tentou ingressar na Escola Naval do Rio de Janeiro, mas não foi aprovado. Em seguida, tentou ingressar na Faculdade de Medicina, mas também não foi aprovado. Por fim, estudou na Faculdade de Direito, para que não ficasse sem nenhuma ocupação. Em Belo Horizonte, Tancredo Neves teve que sustentar-se para conseguir sua formação. Durante os 4 anos de curso, ele trabalhou de escriturário. Foi aprovado em um concurso para a Secretaria de Educação e, por fim, trabalhou como jornalista no estado de Minas. Formou-se em Direito no ano de 1932. O interesse de Tancredo pela política vinha desde a sua juventude e, em 1930, ele apoiou a Revolução de 1930 no Brasil. Durante a eleição de 1930, ele apoiou a candidatura de Vargas, mas com a derrota e a ideia de revolução propagando-se pelo país, participou ativamente desse acontecimento, envolvendo-se em caravanas pelo seu estado. Em 1932, participou de manifestações contra o governo de Getúlio Vargas e em apoio aos constitucionalistas, que se rebelaram em São Paulo. Foi preso nessa mesma época e, em 1933, ingressou no Partido Progressista por influência de Augusto Viegas, conhecido como seu padrinho político em Minas Gerais. Em 1935, Tancredo Neves elegeu-se vereador de sua cidade natal, São João del Rei. Tomou posse do cargo e foi escolhido como presidente da Câmara dos Vereadores. Por conta do golpe do Estado Novo, teve seu mandato cassado, em 1937, e até 1946 dedicou-se ao ofício da advocacia. A partir de 1945, com a queda de Getúlio Vargas no poder, novos partidos foram criados no cenário político nacional. Nesse período, Tancredo Neves filiou-se ao Partido Social Democrático. Em 1945, ele não participou das eleições, mas em 1947 lançou-se à disputa para deputado estadual. O político mineiro foi eleito participando da elaboração de uma nova Constituição para Minas Gerais. Em 1950,
Tancredo dedicou-se para garantir a eleição de Juscelino Kubitschek como governador de Minas Gerais. Ele também esteve envolvido com a candidatura de Cristiano Machado para a presidência, além de ter disputado e ganhado a eleição para deputado federal. No segundo governo de Getúlio Vargas, foi decidido por Vargas, junto de Juscelino Kubitschek, que era governador de Minas à época, nomear Tancredo como ministro da Justiça. Tancredo era ministro da Justiça quando, em agosto de 1954, o maior opositor do presidente Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, sofreu um atentado, que resultou na morte de seu guarda-costas, o major da aeronáutica Rubens Vaz. Tancredo agiu politicamente para comprovar a inocência de Vargas nas investigações conduzidas pelos militares para esclarecimento do atentado contra Lacerda. A ação dos militares nas investigações do caso, inclusive, passava por cima da autoridade do presidente. Tancredo Neves também teve papel crucial em inocentar Lutero, o filho do presidente. A crise, no entanto, teve um fim trágico. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas cometeu suicídio, atirando contra o próprio peito. Essa foi sua medida drástica para lidar com a crise política que abateu o Brasil naquele momento. Depois do suicídio de Getúlio Vargas, Tancredo Neves e outros membros do PSD deram continuidade aos planos do próprio Getúlio para a sucessão presidencial. Decidiu-se pela escolha de Juscelino Kubitschek, e Tancredo Neves envolveu-se diretamente na campanha eleitoral do então governador de Minas Gerais para a presidência. Após a vitória de Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves assumiu a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Em 1960, disputou a eleição para governador e foi derrotado por Magalhães Pinto. Durante a crise de sucessão causada pela renúncia de Jânio Quadros da presidência, Tancredo articulou politicamente o apoio à implantação do parlamentarismo, para impedir que um golpe militar acontecesse. Ele chegou a viajar para o Uruguai a fim de propor essa ideia a João Goulart. Tancredo Neves participava ativamente do governo de João Goulart e apoiou-o durante toda a crise que se arrastou por 1963 e 1964. Com o golpe militar realizado na passagem de março para abril de 1964, ele continuou apoiando Jango e, quando veio a eleição para a escolha indireta do novo presidente, recusou-se a votar em Castelo Branco. Tancredo Neves não teve seu mandato de deputado cassado, e isso se atribuiu ao fato de que ele tinha boa articulação política com os militares. Outros companheiros de partido, como Juscelino Kubitschek, não tiveram a mesma sorte. O presidente Castelo Branco cobrou que Tancredo filiasse ao Arena, partido dos militares, mas ele recusou-se e filiou-se ao partido da oposição, o MDB. Durante todo o período da ditadura militar, Tancredo foi reeleito deputado federal sempre pelo MDB. Ele fez parte de uma ala moderada da oposição, que defendia posturas mais conciliatórias, incluindo o diálogo com os militares. Com a abertura política do Brasil, houve o retorno do pluripartidarismo, e assim Tancredo Neves articulou a criação do Partido Popular, mas pouco tempo depois, esse partido foi incorporado pelo PMDB. Em 1978, Tancredo Neves foi eleito senador por Minas Gerais por 8 anos e, em 1982, elegeu-se governador do mesmo estado, ao derrotar Eliseu Rezende. Em 1983, foi articulado que ele seria o indicado da oposição aos militares para a disputa do Colégio Eleitoral de 1985, que determinaria o novo presidente do Brasil. No mesmo ano, foi proposta a emenda Dante de Oliveira, medida que determinava o retorno da eleição presidencial direta no Brasil. A campanha das diretas já foi extremamente popular e percorreu todo o país. Com a derrota da emenda, a oposição tratou de reorganizar-se para disputar o colégio eleitoral. Tancredo Neves teve papel crucial nas negociações que levaram uma ala dissidente do PDS a apoiar a sua candidatura. A nomeação de José Sarney, antigo presidente do PDS, como seu vice, foi um claro indicativo disso. No dia 15 de janeiro de 1985, o resultado saiu. Tancredo Neves havia sido eleito presidente, com 480 votos. A festa espalhou-se por todo o país, pois sua candidatura era apoiada por grande parte da população brasileira. Após a vitória, Tancredo deu início aos preparativos para a composição do novo governo brasileiro. A posse do novo presidente estava marcada para o dia 15 de março de 1985. Mas semanas antes dela,
Tancredo vinha sofrendo com dores agudas na região do abdômen. Temeroso de que seu problema de saúde poderia ser utilizado como desculpa para os militares para barrá-lo, ele o escondeu. Recusou-se a ir a um hospital, pois sabia que o governo militar ficaria sabendo. Então ele recorreu a um atendimento particular em sua casa e às doses de antibióticos para um suposto quadro de apendicite. Tancredo Neves pretendia seguir assim até a sua posse e, uma vez oficializado no cargo, procuraria ajuda médica para uma eventual cirurgia. A opinião médica indicava uma infecção aguda e ele deveria ser operado o mais rápido possível. Na noite do dia 14 de março, Tancredo Neves foi internado às pressas no Hospital de Base do Distrito Federal. Houve confusão em seu tratamento e as condições de atendimento não foram as ideais. Enquanto isso, Ulisses Guimarães articulou a posse de José Sarney até a pronta recuperação de Tancredo. Após dias de internação, primeiro em Brasília e depois em São Paulo, e 7 cirurgias, Tancredo Neves faleceu no dia 21 de abril de 1985. A causa de suas dores e que levou-o à morte foi um tumor. A morte de Tancredo Neves foi um grande baque para o Brasil, e a presidência, por fim, caiu no colo de José Sarney, um antigo apoiador dos militares. O corpo de Tancredo Neves foi velado em São Paulo e enterrado em sua cidade natal, São João del Rei. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco sobre a história desse ilustre cidadão mineiro, Tancredo de Almeida Neves. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.